Então, estamos aqui em gravação. Boa noite, pessoal, e bem-vindos. Gratidão pela presença de vocês. Gratidão também a quem estiver ouvindo a gravação. E hoje nós temos a nossa continuação do suplemento da canção da oração, que nós iniciamos na aula anterior, na aula passada, onde a gente viu a introdução e a primeira parte que falava sobre a oração verdadeira, o que ela vem a ser. E hoje nós temos uma ideia geral que falará sobre a escada da oração. E nas próximas 3 sessões, então, nós veremos mais especificamente esses degraus de escada que aqui no curso são divididos em 3, que é orar pelos outros, orar com os outros, e a escada termina. Mas hoje, então, é praticamente uma continuação da oração verdadeira e, ao mesmo tempo, uma preparação para nós entendermos o que vem a ser essa escada, esses degraus, esse simbolismo, que significa que dentro da ilusão existe um aprendizado, existem degraus que a gente vai adquirindo o conhecimento, que a gente vai se elevando. E antes de nós iniciarmos, então, já vou, antes de qualquer comentário, pedir a vocês a se unirem a mim, como nós sempre temos feito, para a entrega do propósito desse estudo. E a entrega desse propósito é para nós nos colocarmos a nós mesmos dentro da disponibilidade mental de que o Espírito Santo seja o nosso professor. E nós podemos até nos preparar para isso, respirar pausadamente, nos colocar confortavelmente, mas com toda atenção, e principalmente atentos ao que nós realmente escolhemos, que é de que o Espírito Santo nos conduza durante esse estudo, para que o que possamos aprender aqui seja para a nossa salvação, seja para nós aprendermos a voltar a nossa mente novamente para a oração verdadeira. Porque, como nós vimos na aula anterior, a oração verdadeira, então, é aquilo que é a comunicação entre o Pai e o Filho no céu. E nesse sentido, nós até podemos dizer que a separação de Deus foi a introdução de algo estranho na oração. Então, quebrou-se a oração verdadeira na nossa mente, não na realidade, mas na nossa experiência, porque pensamos que nós fizemos uma outra oração. E essa outra oração, então, que é a oração que surgiu no céu, ela era unicidade completa, não, nada lhe faltava. Fazer uma oração diferente da completeza do tudo, o que poderia ser oposto disso? A escassez, a falta. Então, nós viemos a fazer uma oração de separação, uma oração de escassez, uma oração de falta, e por isso que agora, dentro da ilusão, a oração ela toma uma forma diferente do que ela é na sua criação em Deus, no que ela realmente representa. Então, e para nós vermos essa ligação, então, entre a oração verdadeira e entre o que aqui é tido didaticamente dito como degraus da oração, nós vamos ver hoje, então, esse símbolo, a escada da oração, de um modo geral, de como que Jesus nos apresenta isso para um melhor entendimento nosso. E ele a inicia dizendo:
A oração não tem começo, nem tem fim. Então, a oração já existia no céu, não deixou de existir no céu, porque na nossa mente nós pensamos que criamos uma outra oração. Então, nós fizemos e passamos a acreditar nessa ideia de que nós fizemos uma outra oração e agora passamos a viver em cima dessa outra oração. Passamos a rodar a nossa mente em cima dessa outra oração, em cima da oração da escassez. Mas a oração, ela, mesmo quando essa oração da escassez terminar, aí o que vai acontecer é que nós vamos voltar a consciência para a oração verdadeira. Mas a oração, nem mesmo porque houve esse desvio que nós estamos vivendo, essa contaminação em cima da oração verdadeira, nem por isso a oração verdadeira foi afetada no céu. E por isso que a oração, ela não tem começo e nem tem fim. É uma parte da vida. Então, assim como a vida é parte íntegra de Deus, é extensão de Deus, não há como separar Deus, vida, amor, criação, são tudo sinônimos, a oração, que é a comunicação disso tudo, também faz parte, então é parte da vida. Mas ela, de fato, muda em sua forma e cresce com o aprendizado até atingir o seu estado além da forma e se fundir na total comunicação com Deus. Então, mesmo aqui, entre aspas, no que nós chamamos de vida individual, vida física e psicológica, enfim, nosso ser separado aqui, nem mesmo nessa experiência, a oração por falta, ou a oração equivocada, ela não inicia no nascimento físico e não acaba com a morte física. Até mesmo aqui também, a oração, ela começou, a oração equivocada, ou aquela por escassez, ela iniciou-se com uma ideia de fazer algo além para Deus, que é a ideia da separação, e ela terminará quando a última fração de mente aceitar a sua realidade, quando o mundo deixará de parecer que existe. Só um momento aqui, eu acho que a câmera aqui desligou, só um momentinho, para trocar aqui a configuração do vídeo. Ok. Então, seguindo aqui, então por isso que a oração aqui na ilusão, ela cresce, ela tem uma forma, ela muda de forma e ela cresce com o aprendizado até atingir esse estado, então, de se fundir novamente com Deus. Na realidade, ela nunca deixou de estar com Deus, mas porque Deus desconhece essa outra oração que nós conhecemos, que é essa oração por escassez, por pequenez. Mas mesmo essa de pequenez, ela pode crescer e ascender até a Deus e voltar a se fundir a si mesmo no que é a oração do céu. Na sua forma suplicante, ela não precisa fazer, e muitas vezes não faz, qualquer apelo a Deus, nem envolve qualquer crença nele. Então, a oração é aquilo que nos faz parecer que esse mundo daqui existe. Então, nós aqui estamos sempre suplicando por uma vida separada, por uma vida de escassez, e nessa fase, então, de escassez, dificilmente a oração ela chega a fazer um apelo a Deus. Então, e isso também é natural para dentro da oração, que ela tenha essa não consciência do que ela é. Por isso que nós precisamos de aprendizado. Nesses níveis, então, na forma suplicante, na forma quando nós pedimos totalmente para sermos esses seres individuais e separados, nesses níveis, a oração é meramente um querer
nascido do senso de escassez e falta. Nesse nível da individualidade, todas as orações que os indivíduos são capazes de fazer é aquilo, ou seja, aquilo que os move, porque a oração é o nosso desejo do coração. Então, aquilo que os move sempre é um querer nascido do senso de escassez. Tudo aqui no mundo é para preencher uma falta. É o nascedouro de tudo, então, é a escassez. Porque esse mundo é o oposto da totalidade, ou da unicidade, ou da plenitude do reino dos céus. Então, só em Deus é que há um senso de que nada pode faltar. Esse mundo foi feito pela ideia de separação, ou seja, pela pequenez. Então, ele só pode representar a escassez. E todas as orações, quer a pessoa esteja ciente disso ou não, ela sempre é baseada no senso de falta. Essas formas de oração ou pedidos nascidos da necessidade sempre envolvem sentimento de fraqueza e inadequação e nunca poderiam ser feitos por um filho de Deus que sabe quem ele é. Então, jamais um filho de Deus, e aqui está tudo em maiúsculo, porque representa quem se lembra do Cristo que ele é. Uma mentalidade desperta que lembra-se que a sua fonte de vida ainda é Deus, que seu ser é totalmente uno a Deus, e ele é totalmente sustentado em Deus e cuidado em Deus, esse ser jamais poderia fazer uma oração que vem de um senso de escassez ou de inadequação, porque o amor de Deus ele é tudo o que nós precisamos, não há falta, não existe nada a mais. Então, como que poderia faltar algo a mais? Então, quem se reconhece como um filho de Deus, novamente, como um Cristo, jamais poderia fazer uma oração que vem de um pedido de uma necessidade específica, ou de qualquer necessidade. Portanto, ninguém que esteja certo da sua identidade poderia orar dessa forma. Então, ninguém que se lembra do Cristo, ou do céu, ou do seu ser, consegue ainda fazer uma oração desse mundo. Consegue ainda fazer uma oração por qualquer coisa separada que seja, ou por uma pequenez, ou por uma dádiva dentro do mundo. Porque quem se lembra de sua identidade, que aqui também está em maiúsculo, porque é o Cristo, quem se lembra de Cristo já está na plenitude, no estado de graça, e no estado de graça do céu nada falta. Contudo, também é verdade que pessoa alguma que esteja incerta da sua identidade pode evitar de orar dessa maneira. Então, quem lembra de fato de Cristo em si não pode mais manter na mente uma oração por escassez, mas quem não lembra do Cristo e, portanto, ele ainda tem um senso de que ele é um ser individual, separado, pequeno, fracionado, separado do irmão, quem ainda tem isso como experiência não tem como não ter uma oração por escassez. Não pode orar com a plenitude se ele não lembra quem ele é, que ele é pleno. Só quem é pleno pode orar com a plenitude. E a oração é tão contínua quanto a vida. A oração, isso a gente viu lá no começo também na aula passada, o quanto a oração era contínua, seja na escassez, seja na lembrança de quem nós somos, a oração ela é tão contínua quanto a vida. Todas as pessoas oram sem cessar. Todos os desejos da nossa mente são orações. E como nós temos desejos na mente sem cessar,
todos oramos sem cessar. Pede e terás recebido, pois terás estabelecido o que é que tu queres. Então, aquilo que nós pedimos, nós recebemos, porque todo o poder do Pai é dado ao Filho, mesmo que seja para esse filho se enganar, mesmo que seja para esse filho colocar uma venda em seus próprios olhos e não se reconhecer mais a si mesmo. Mas se ele assim pediu, a experiência dele assim será. Não para Deus, porque Deus não reconhece o que não é real, mas para quem acredita, isso passa a parecer real, porque tal é o poder da oração. Porque a oração, ela sempre é atendida, não importa a sua forma, não, a oração não questiona o fato de estarmos pedindo escassez ou dor ou morte. Ela simplesmente é uma dádiva porque ela nos foi dada por Deus, nós fomos abençoados na nossa criação pelo poder da oração e não podemos perder esse poder da oração só porque o usamos de forma equivocada. Então, por isso que aparentemente nós podemos pensar separação e acreditar separação e vivenciar isso como se fosse real. A única coisa que a oração não pode fazer é mudar a realidade. Então, ela não pode tornar real a ilusão. Mas para quem quer acreditar na ilusão, a ilusão é que parece a verdade. E a verdade é que parece ilusória. Então, esse é o poder da oração. Também é possível atingir uma forma mais elevada de pedir por necessidade, pois nesse mundo a oração é reparadora e, consequentemente, níveis de aprendizado não podem deixar de existir. Então, mesmo aqui no mundo, porque todas as orações aqui no sonho são por separação, mas ainda assim já é possível elevar o nível dessa oração. Por isso que se fala em escada, porque nós podemos alcançar degraus mais elevados, porque a oração aqui, ela tomou uma forma diferente da oração no céu, que é o reconhecimento da unicidade. Aqui, a oração é reparadora e ela repara uma crença equivocada da nossa mente. Aliás, todas as crenças equivocadas da nossa mente. Então, à medida que ela vai reparando, nossas necessidades também, elas vão ficando mais elevadas, mais próximas da verdade. Elas já não se afastam tanto quanto no nível mais baixo. E então, a oração, o pedido do coração também muda. Seguindo aqui no 3.2, aqui o pedido pode ser endereçado a Deus e podemos acreditar nisso com honestidade, apesar de ainda não termos a compreensão. Então, de fato, mesmo aqui na separação, nós podemos apelar a Deus. A nossa oração pode ser por voltar, por pedir para que o que é de Deus venha a ser reconhecido por nós novamente. Então, aqui nós podemos honestamente voltar o desejo do nosso coração e a nossa mente voltá-los novamente para Deus, voltá-los novamente para Cristo, para o nosso ser. Um senso vago e usualmente instável de identificação foi atingido, mas tende a ser obscurecido por um senso de pecado profundamente enraizado. Vê se isso aqui não nos lembra as igrejas que, de fato, honestamente buscam a Deus. Elas buscam ao Cristo, buscam ao ser que nós somos, mas um senso muito profundo da culpa pela separação ainda traz as suas raízes na ideia do pecado, a ideia de que nós nos separamos de Deus.
Então, a oração ela poderia fluir bem mais rapidamente de volta para a totalidade que ela é, se não fosse essa culpa enraizada na nossa mente, se não houvesse a crença na separação de Deus. Então, o que a oração reparadora precisa fazer, que ela é aliada no perdão, nesse sentido, que o perdão desfaz a ideia de separação de Deus. E a oração é aliada ao perdão para elevar a nossa mente, para que aceitemos esse perdão no lugar da crença de separação. Então, esse já é um próximo nível. Então, no primeiro nível, nós vimos o quanto a oração ela é só separadora, ela não chega a Deus, mas num próximo nível, a mente ela já vai voltando a ter um senso de que talvez ela estivesse enganada e sobre a separação, talvez haja uma outra forma de voltar-se a Deus. Então, isso já é uma oração que deseja voltar a saber de Deus, mas que ainda não chega totalmente a Deus devido a esse senso de culpa. Nesse nível, é possível continuarmos a pedir as coisas desse mundo sob várias formas, e também é possível pedir dádivas tais como a honestidade ou a bondade, e, particularmente, o perdão para muitas fontes de culpa, que, inevitavelmente, são a base subjacente de qualquer oração feita por necessidade. Então, vejam aqui, a base de toda oração feita por necessidade, o que é? A culpa. A culpa da mente, e essa culpa está enraizada lá na profundidade da mente, que nós não estamos cientes, que essa crença de separação de Deus, esse senso de que nós temos uma existência fora da unicidade do céu. Então, essa consciência de ser um ser separado de Deus traz essa culpa, e essa culpa, por sua vez, é a base para toda a oração por necessidade. Quem está na culpa necessariamente está orando por necessidades. Nesse nível, encontra-se também aquela curiosa, continuando aqui da honestidade, sem culpa, antes, só para concluir o 3, sem culpa não há escassez. Aqueles que não têm pecado não têm necessidades. Então, nós podemos até intelectualmente dizer que compreendemos que nós não temos pecados, que a separação não aconteceu, mas se ainda não estamos com a nossa mente totalmente aberta, abstrata, una à plenitude, ao estado de graça de Deus, é porque ainda tem uma culpa a ser desfeita, ainda tem uma culpa inconsciente. E é essa culpa que traz a escassez, porque, como ele diz aqui, quem não tem pecado não tem necessidade. Quem não tem pecado, o pecado original, qual que é? A ideia de separação de Deus. Quem não tem pecado, não tem mais essa crença de separação de Deus. Então, ele está de volta à consciência do céu. Então, todos que acreditam que estão aqui no mundo físico, todos nós temos em comum ainda essa culpa, essa ideia de pecado, e é disso que nós precisamos ser salvos, dessa crença, dessa ideia de separação de Deus. Nesse nível, então, nesse mesmo nível, onde a gente ainda pede coisas por esse mundo, mas ao mesmo tempo já tem uma oração mais elevada, que já se volta em direção a Deus. Nesse nível, encontra-se também aquela curiosa contradição em termos, conhecida como orar pelos seus inimigos. Isso é bíblico, um ensinamento de Jesus, de que nós devemos orar pelos nossos inimigos.
A contradição não está nas palavras em si mesmas, está na forma como são usualmente interpretadas. Então, isso foi mal interpretado. Isso, historicamente, foi interpretado como que a Bíblia admitindo que existe um ser mal lá fora, mas que para mim não me tornar igual a ele, eu o devo perdoar. Então, que ele pode ser condenado, o inferno pode ser para ele, mas da minha parte, se eu o perdoar, eu terei o céu de volta. Então, essa interpretação totalmente equivocada do que seja orar pelos inimigos. E Jesus vai nos explicar aquilo que não foi compreendido, então, na Bíblia, mas o que ele de fato quis dizer com isso. Então, o que é esse orar pelos inimigos? Que de fato nós devemos orar pelos nossos inimigos, mas não se nós tivermos essa ideia de que nós temos alguém lá fora que é nosso inimigo. Vamos ver aqui, então, seguindo. Enquanto acreditares que tens inimigos, terás limitado a oração às leis desse mundo e terás também limitado a tua capacidade de receber e de aceitar as mesmas margens estreitas. Então, se na mente, ou na minha percepção, no meu julgamento, eu tenho alguém a quem eu posso rotular de inimigo, e precisamos ser muito honestos nisso, porque qualquer sentimento de não unicidade já é inimigo, porque é algo separado, e nós não temos como amar o que não conhecemos, o que é separado de nós. Então, se nós temos inimigos, nós limitamos a oração as mesmas margens estreitas do mundo. Nós não abrimos a oração para ela vir a ser o que ela de fato é em Deus. Nós continuamos tendo uma oração por escassez, uma oração limitante. Então, enquanto nós acreditar que temos inimigos, a nossa oração, então, será limitada. E, no entanto, se tens inimigos, tens necessidade de oração, de fato, grande oração. Então, pelo simples fato de termos inimigos, ou seja, de termos o nosso irmão como alguém separado de nós, isso já significa que, de fato, nós precisamos muito de oração. A nossa mente precisa demasiadamente e urgentemente de oração, da oração verdadeira. O que essa frase realmente significa? Ora por ti mesmo, para que possas não mais buscar aprisionar Cristo e, através disso, perder o reconhecimento da tua própria identidade. Então, ora por ti mesmo. Orar pelo inimigo, nós aprendemos na metafísica de que não existe nada fora da nossa mente. A mente que projetou todos os fracionamentos separados, como se fossem seres individuais, mas que isso tudo ainda é nosso, porque a mente, só existe uma mente, a nossa mente. Todos estão contidos. Então, quando Jesus ensinou a orar pelos inimigos, ele estava ensinando a nós orarmos por nós mesmos, nós sendo essa pessoa. E com isso, não mais aprisionar o Cristo, porque quando nós vemos no irmão um inimigo ou alguém separado, nós estamos aprisionando um Cristo a uma cerca de carne. Nós estamos dizendo que esse Cristo separou-se de Deus e agora é uma individualidade. Então, orar não mais aprisionar, então, orar por nós mesmos, não aprisionar o Cristo, porque se assim o fizermos,
nós perderemos nossa própria identidade. Nós não saberemos que somos o Cristo. Se nós não conseguirmos ou não escolhermos ver o Cristo no irmão, como que saberemos que nós somos o Cristo? É a única forma de saber que somos o Cristo. Porque nós jogamos fora o conhecimento do Cristo ao fracionar a nossa mente, primeiramente no céu do nosso ser e depois um subfracionamento novamente com o nosso irmão. Agora temos que voltar de novo pela escada pela qual descemos. O último degrau da nossa escada foi fracionar a mente em milhares de seres. Então, agora, cada vez que eu vejo um inimigo, na verdade, estou aprisionando o Cristo, estou dizendo ali não é mais o Cristo, Filho de Deus, é um pedaço de Cristo, agora é um inimigo ali. E como que, fazendo assim, eu poderei saber que sou o Cristo? Não sejas um traidor para ninguém, ou terás sido traiçoeiro para contigo mesmo. Ser um traidor para qualquer ser que seja, é ver um inimigo nele, é ver um ser separado. Um inimigo é o símbolo de um Cristo aprisionado. Então, porque todo, todo e qualquer ser que nós vemos, na verdade, ele ainda, por detrás da forma, ainda está o Cristo. Ele ainda é o Cristo. Então, o que é o inimigo? É um símbolo do Cristo aprisionado. E quem poderia ser ele, senão o teu próprio ser? Não existe nada fora da nossa mente, é a nossa mente que fracionou esses bilhões de seres. Então, quem é esse Cristo aprisionado? É o nosso próprio ser aprisionado. Tal é a miséria do mundo, a tristeza do mundo. O Cristo aprisionado que eu vejo no meu irmão é o meu próprio ser aprisionado. Assim sendo, orar pelos teus inimigos vem a ser uma oração pela tua própria liberdade. Olha como agora faz sentido orar pelos inimigos. Se eu oro verdadeiramente pelos meus inimigos, eu estou orando pela minha própria liberdade, porque eu quero ver o Cristo ali, não mais aprisionado, e nisso eu estou me liberando. Eu estou me liberando da prisão que eu me autoimpus ao ver o Cristo aprisionado no irmão. Agora já não é uma contradição em termos, essa oração, agora ela faz sentido, agora não é mais uma contradição. Isso veio a ser uma afirmação da unidade de Cristo e um reconhecimento da sua impecabilidade. Então, que oração poderia ser mais linda que essa, agora compreendido, que orar pelos inimigos, na verdade, é trazer a lembrança da impecabilidade da nossa mente, é permitir que a lembrança do céu volte a nós. Então, é a maior dádiva que nós podemos ter aqui, é orar pelo inimigo, mas dentro da oração verdadeira, dentro da liberação de ver o Cristo nele e assim saber da própria impecabilidade. E agora a oração passou a ser santa, pois reconhece o Filho de Deus assim como ele foi criado. Então, essa oração que assim se transformou, essa oração pelo inimigo, que não ora mais por algo separado e nem por condenação, mas que orou pelo reconhecimento da verdade, ela se tornou santa. Esta é uma oração santa e, portanto, ela reconhece o Cristo e ela volta a se fundir com a oração do céu, com a oração tal como ela é, na verdade, antes do tempo existir e como ela sempre será na eternidade.
Não te deixes jamais esquecer que a oração em qualquer nível é sempre por ti mesmo. Seja lá no início, lá no nível mais baixo, que a oração nada tem a ver a Deus. É 100% oração por escassez. Na verdade, tudo ainda, mesmo que eu vejo lá fora, ela é sempre uma oração por mim mesmo, porque tudo que eu vejo lá fora, se eu estou pedindo para me sanar uma escassez a mim ou a outro, seja o que for, eu estou pedindo isso a mim. O que eu quero ao meu irmão, o que eu quero para o meu irmão é o que eu quero para mim. Se te unes a qualquer um em oração, fazes com que ele seja parte de ti. Então, ver o Cristo no irmão, ou se unir em oração ao irmão, é fazer com que ele seja uno com o nosso ser. Mais uma vez, nós vemos o quanto nós somos mente, nós somos espírito, e não esse instrumento de comunicação temporário que é o corpo físico, porque, obviamente, que corpos físicos não podem se tornar um, ou não seriam ou não seriam esse ser que que o ego nos tinha dito que é a nossa identificação, nossa identidade. O inimigo és tu, assim como Cristo. Então, a oração por separação, ela pede para ter inimigos, porque ela vê a si mesma como sendo duas pessoas, como sendo um inimigo. Mas a oração reparadora, que reconhece o Cristo no irmão, ela também sou eu. Não existe outro ser, outro Cristo. Então, o inimigo és tu, assim como Cristo. Portanto, antes que possa vir a ser santa, a oração passa a ser uma escolha. Antes de ser santa, e nós vimos que a oração pelos inimigos, ela, quando feita verdadeiramente, quando ela liberta o Cristo aprisionado ali, ela se torna santa porque ela mostra o Cristo para mim, mas para chegar nesse nível, primeiro eu tive que escolher por essa oração, porque o mundo aqui já foi feito pela oração por separação, pela oração por inimigos, porque a ideia de separação é a mesma ideia de inimigos. Então, por isso que antes que ela possa ser santa, antes que ela possa trazer a lembrança do Cristo à nossa memória, nós precisamos escolhê-la. Nós precisamos, o nosso desejo, que é a nossa oração, precisa ser de que assim seja. Nós temos que escolher essa oração. Tu não escolhes por nenhum outro, podes apenas escolher por ti mesmo. Ora verdadeiramente pelos teus inimigos, pois nisso está a tua salvação. Então, nós não podemos escolher pela outra pessoa, porque ela ainda é o meu ser. Eu sempre oro por mim mesmo. E por isso que orar verdadeiramente pelo inimigo, é nisso que está a salvação nossa, é nisso que está a volta da consciência do Cristo. Perdoa-os pelos teus pecados e de fato serás perdoado. Todos os pecados que eu vejo no meu irmão, na verdade, eles vieram da minha mente, apenas foram projetados para parecer que tem um ser agora individual, eu, e um ser individual, tu, que é esse irmão, ou ele. Mas a ideia do pecado ainda é a mesma dentro da minha mente, mente unificada separada, não da mente da consciência separada. Então, perdoar pelos teus pecados é perdoar aquilo que eu vejo no irmão, porque no nível acima ainda foi com o meu acordo, com o meu consentimento, então, a meu pedido que houvesse esse fracionamento, onde a minha consciência agora seria apenas de ser a vítima
e que outro pedaço da minha mente seria o algoz, seria o inimigo, seria aquele que está fazendo aquilo que eu julgo e condeno. Então, isso significa, então, perdoar pelos, pelos próprios pecados que eu vejo lá fora. A oração é uma escada que chega até o céu. Então, aqui ela é reparadora, mas ela pode, e de fato assim o será, reparadora até ela voltar a ser o que ela na realidade é no céu. No topo, há uma transformação que se parece muito com a tua, pois a oração é parte de ti. Então, a própria transformação no topo, quando nós, diante do céu, já estando no mundo real ou no sonho feliz, quando Deus dá o último passo e eleva a nossa consciência de volta para a consciência de unicidade do céu, a nossa oração também sofre essa transformação, onde ela deixa de ser reparadora e fracionada e separada, para voltar a ser de novo parte da vida, portanto, parte de Deus e do Filho de Deus. As coisas da terra são deixadas para trás e não são mais lembradas. Então, este é o despertar. Não se pede nada, pois nada está faltando. No estado de graça do céu, é inconcebível conceber algo que já não nos tenha sido dado. A criação, ela se estende nisso porque ela acrescenta ao que tudo é. Então, por isso que nada está faltando no céu. A identidade em Cristo é plenamente reconhecida, está definida para sempre, além de qualquer mudança e incorruptível. Essa identidade de Cristo, então, nunca mudou. Não é pela ideia ou pela crença da separação de Deus que essa a identidade de Cristo tenha mudado. Só na nossa experiência é que algo mudou. A luz não mais vacila e nunca se apagará. Luz é conhecimento, é Deus, é Cristo, é o céu. Nunca se apagará e nem vacilará. Agora, sem qualquer tipo de necessidade, e moldada para sempre na pura impecabilidade, que é a dádiva de Deus para ti, seu filho, a oração pode mais uma vez vir a ser aquilo que deve ser. A oração voltou a ser aquilo que ela é no céu, pois agora ela se ergue como uma canção de agradecimento ao teu Criador, que é cantada sem palavras, sem pensamentos ou desejos vãos, agora absolutamente sem quaisquer necessidades. Então, a oração, nós vimos na aula passada, que ela é uma canção de agradecimento a Deus pela criação. Então, isso ela volta a ser novamente quando ela se transforma da, da oração da necessidade à canção de agradecimento do céu. Agora ela se estende como deves fazer. E por essa dádiva, o próprio Deus dá graças. E assim, a comunicação no céu é ininterrupta e eterna e em estado de glória e estado de espírito. O Filho dá graças ao Pai pela sua gratidão. O Pai agradece ao Filho por essa canção de gratidão. Deus é a meta de todas as orações, dando-lhes intemporalidade ao invés de um fim. Então, Deus não vai acabar com a nossa oração da escassez. Ele irá transformá-la em intemporalidade. E é nessa transformação que ela volta a ser de novo o que ela é no céu. Elas também não têm início, porque a meta nunca foi mudada. Então, mesmo
que nós possamos experienciar da oração da escassez, a meta da criação do céu nunca foi mudada. Portanto, a oração nunca teve início. Assim como Deus nunca teve início e nunca terá fim, a oração nunca teve início, nunca terá fim. A oração em suas formas iniciantes é uma ilusão, porque não há necessidade de uma escada para chegar àquilo que nunca se deixou. Então, assim como o perdão aqui é uma ilusão, a oração aqui, ela também ainda é uma ilusão. Mas assim como o perdão é a única ilusão que tira das ilusões, que desperta das ilusões, a oração é a forma de auxiliar no perdão, que também é uma ilusão que será de novo transformado em realidade quando houver essa alteração na forma de oração. Por isso que, me, por isso que a oração, mesmo essa por ilusão, ela não se iniciou, na verdade, com a ideia da queda do céu, com a ideia de largar o céu. Ali apenas se iniciou a transformação nela. A oração se iniciou no céu. Houve uma transformação numa oração do céu. Isso foi a queda. E essa transformação vai ser reparada e voltará de novo a ter a continuidade do céu. Então, por isso que mesmo a oração que parece por escassez, ela também não tem início, porque a meta do céu nunca foi mudada. A oração em suas formas iniciantes é uma ilusão, porque não há necessidade de uma escada, isso a gente já viu, não há uma necessidade de escada, porque, na verdade, nunca deixamos o céu. Mas para nós que acreditamos que deixamos, então, para nós há necessidade. Mas essa necessidade também é dentro da ilusão, não de fato. Não o Cristo que nós somos. Esse não precisa voltar porque ele nunca deixou o céu. Mas a nossa consciência que acha que é outra coisa, que não acredita que é o Cristo, que acredita ser outro ser, essa precisa dessa escada. Então, na verdade, não há escada para chegar àquilo que nunca se deixou. Contudo, a oração é uma parte do perdão, enquanto o perdão, ele mesmo uma ilusão, continua sem ser atingido. Então, essa oração por reparação, enquanto o perdão não for completo, há necessidade da oração por reparação, e ela é que vai nos auxiliar no perdão. Essa oração é que faz o caminho ficar fácil. É a oração que torna o caminho leve, que permite que a culpa não seja pesada na nossa mente, né, nessa jornada de desfazer as ilusões. A oração está ligada ao aprendizado até que a meta do aprendizado tenha sido alcançada. Então, todas as coisas terão sido transformadas juntas e devolvidas sem manchas à mente de Deus. Então, enquanto houver necessidade de aprendizagem, a oração precisa de formas específicas para nos ajudar. No momento que a aprendizagem estiver completa, e quando que a aprendizagem se completa? Quando nós, em toda integridade do nosso ser, soubermos que nunca deixamos a Deus. Quando não houver mais uma dúvida sobre isso. Quando na nossa mente estiver a certeza absoluta que a separação de Deus é impossível. Quando tal consciência voltar a fazer parte da nossa consciência, nós seremos levados pelo próprio Pai de volta à consciência da unicidade do céu, de volta à consciência do Cristo. E aí o aprendizado atingiu a sua meta quando isso acontecer. Aí não há mais aprendizagem. No céu só há criação, extensão do que sempre houve e do que sempre haverá, da completeza.
estando além do aprendizado, então, esse estado de Deus, né? Essa oração, todas as coisas aqui que serão devolvidas sem manchas à mente de Deus, estando além do aprendizado, esse estado não pode ser descrito. Então, e a condição do céu não pode ser descrita dentro da ilusão, porque a ilusão é o oposto do céu, ela não compreende o céu. Se ela compreendesse, ela não poderia saber o que é ilusão. Ou se sabe o que é um, ou se sabe o que é outro. Então, por isso que o estado do céu está além do aprendizado, porque o aprendizado está relacionado apenas à ilusão. Só dentro de um estado ilusório é que há, e de fato há, necessidade de aprendizado. Então, por isso que tudo que está além do aprendizado não pode ser descrito. No entanto, os estágios necessários para que isso seja atingido precisam ser compreendidos. Se é que a paz vai ser restaurada para o Filho de Deus, que agora vive com a ilusão da morte e do medo de Deus. Esse é o mundo daqui. Uma ilusão de morte e feito pelo medo de Deus. Então, se a paz vai ser restaurada à nossa mente, e isso é uma promessa de Deus, que ela de fato será restaurada, nesse caso, nós precisamos compreender os degraus da oração, como que a oração, que é parte da vida, como que ela vai se transformando e até chegar a Deus novamente. E isso nós precisamos aprender, esses estágios, para que possamos detectá-los e incorporá-los à nossa experiência, vivê-los de fato na nossa experiência. Então, hoje nós vimos isso, então, sobre a escada, de um modo geral, então, o que é essa escada, e nas próximas sessões, então, nós vamos ver isso que ele trouxe aqui, os estágios necessários para atingir o degrau mais alto. Isso nos será ensinado dentro dos próximos 3 degraus, que é orar pelos outros, com os outros e como que essa escada termina. Mas isso fica para as próximas sessões. E aqui, então, nós concluímos essa sessão, a leitura comentada, e nós estamos abertos aqui para a interação, que até o momento até não houve nenhuma interação durante o estudo, mas nós estamos abertos agora, é só acessarem aí, só desmutar ou clicar na mãozinha, alguém? Ou ainda alguma dúvida quanto a essa sessão, a esse texto, ficou algo ainda não muito claro ou alguma pergunta que queiram fazer? O Tiago, por favor. Ing, teve uma coisa que você estava falando ali dos estágios iniciais, né, da oração, que elas são atendidas, né? Que seria uma espécie de um desejo por alguma coisa, né? Que, tipo, as pessoas têm. Aí me veio, assim, essa questão do fato de tudo já ser determinado, né? Que o curso fala que tudo já está escrito, já está determinado, né? E aí me pareceu, assim, que como se a pessoa na ilusão teria um desejo e esse desejo seria satisfeito, assim, né? Então, me parece um pouco contraditório, né, com o fato de que tudo já está meio que determinado, assim, como se a pessoa pudesse interferir de alguma forma com o plano, né, que já está feito, assim. Primeiramente, Tiago, essa oração ela não é do nível individual, é do nível mental, não comportamental.
parece que você está falando dos desejos individuais por coisas aqui. Mas esses desejos individuais não são feitos aqui, embora na nossa consciência nós não lembramos que eles foram feitos pela mente, projetados para nós vivenciar aqui. Mas o curso todo ele acontece só na mente e a oração também inicial ela acontece só na mente. Eu não sei se isso te ajuda a entender. Mas o que seria, então, esse primeiro nível baseado na carência, assim, da oração, assim? Bom, nós vamos ver ele melhor na semana que vem, mas esse primeiro nível é o primeiro nível que a mente projetou para nós experienciarmos. É isso que eu estou tentando te passar para te compreender, que nós sempre estamos corrigindo apenas a mente, não nosso ser individual, porque o ser individual não sequer existe. Então, a parte que nos cabe, que nós estamos cientes da mente, esse está no primeiro estágio, quando pede individualmente, aqui no sonho, pelas coisas do primeiro estágio, pelas coisas totalmente separadoras, pelas coisas mundanas, não por algo mais elevado. Então, é o fracionamento da mente do qual nós temos consciência, do qual nós temos responsabilidade, este ainda está pedindo na mente esse primeiro estágio. E isso se faz sentir aqui na individualidade, mas nada acontece na individualidade, acontece na mente, porque só existe a vida na mente, tudo é na mente, não existe, isso aqui é só uma projeção, como um holograma. Não é o holograma que pensa, o avatar, ou não é o ser individual aqui que pensa. É o fracionamento que me cabe da consciência dentro da mente unificada, separada, que está no primeiro estágio. Vivenciando como se fosse um ser individual aqui. A maioria, então, não tem sequer consciência disso e acredita que é um ser individual aqui e não sabe que é uma mente e acha que se deseja do ser aqui. Uhum. Conseguir te trazer uma compreensão de que existe algo acima, ainda dentro da separação, mas acima da individualidade, e que se manifesta como sendo um ser individual aqui? Você diz assim, o que você perguntou? Desculpa, pergunta de novo. Se a minha resposta conseguiu te trazer a consciência de que existe algo acima da experiência de um ser individual aqui e que essa individualidade acontece nesse nível acima, embora pareça pela experiência que acontece no nível individual aqui, mas que isso está acontecendo na mente. Ah, sim, sim, com certeza, é uma projeção, as projeções que a própria mente tá fazendo, né. É que eu estava questionando essa questão dos desejos das mentes separadas, né, imaginando, Sim. desejando coisas no mundo, né. Aí quando falou que esses desejos eram atendidos, né, por isso que eu falei: "Nossa, mas aí Sim. criou". E são, mas eles não são feitos aqui. Ninguém aqui na individualidade pensa. Ele pensa que pensa. Isso que é a projeção desse pensamento vem da mente, do nível da mente. Seria uma confusão de níveis acreditar que essa oração por separação está acontecendo dentro da separação aqui. Está acontecendo na separação, sim, mas no nível da mente, não no nível comportamental ou no nível físico. Uhum, uhum.
Só é representado aqui, só foi projetado como um holograma, como um filme. O filme, a tela, é o mundo físico, é o mundo comportamental, mas a causa é quem filmou o filme, e o filme não está no cinema, não está na origem, quem filmou, e não na tela. O mundo é só a tela. Sim, sim. O Igor também levantou a mão. Obrigado, Ing. Oi, Ing. Oi. Base do que você trouxe aqui, trazendo para o Tiago, você falou muito sobre essa consciência que está usando esses personagens. Essa consciência que está imaginando separação, e ela usa esse personagem para coisas que eu fico me identificando. Por exemplo, eu me identifico aqui que eu tenho muita raiva. Para confirmar que eu tenho muita raiva, eu vou para cenas e eu vou confirmando isso. Vou recebendo esses convites, mas é só esse convite para imaginar que eu estou separado de Deus. Então, essa consciência todo o tempo que está pensando separação. E está usando esses personagens aqui para dizer que tem alguém aqui que sim está separado de Deus. E para confirmar isso, é por isso que vem as vontades, vem as coisas aqui no mundo só para confirmar que tem separação, tem uma vida fora de Deus. Então eu sinto que é assim, sabe? Isso, esse é o propósito do mundo, né? Para confirmar isso que você acabou de trazer, Igor. Sim. Obrigada. Mas aqui, eu não sei se é mais alguma coisa, mas o Igor, se não passo para o Márcio. Márcio? Ing, tem um equívoco na expressão do Tiago que eu acho que você deve ter percebido quando ele disse assim, né, que tudo já foi pensado. Realmente, o roteiro ele já foi pensado, mas não significa que eu vou passar por todas as etapas do roteiro. Então, assim, realmente, está escrito, o roteiro está escrito, mas se eu alinho a minha consciência com a mente certa, que é o Espírito Santo, muitas coisas que eu teria que experienciar que não vão chegar, porque eu perdi a ressonância com elas. Então é importante a gente não confundir isso. Achar que nós estamos aqui e vamos seguir um roteiro. Esse roteiro é um roteiro de morte. Achar que é assim, deixa eu passar por tudo e morrer que acabou. Não, não é isso. Então, quando o Tiago decidir estudar um curso Milagres e soltar o misticismo, ele vai conseguir compreender isso. Porque ele ainda faz perguntas de dentro do misticismo, né? E ele nos convida a ir para esse misticismo com ele em cada pergunta que ele faz aqui. Então, eu senti aqui que é importante deixar isso claro. Por isso que ele não consegue compreender, porque do lugar que ele está perguntando, não vai haver resposta. Nunca. Vai ficar só respondendo para a personalidade, espiritualizando a personalidade. Não é isso, Indy? Sim, e para quem agora ficou preocupado com isso, o perdão aqui no sonho as coisas desfaz, e isso que você falou, Márcio, o perdão, ele desfaz o que não precisa, aquilo que estava então projetado e não precisa mais acontecer. Eu até não tinha olhado sobre esse aspecto, mas de fato, para quem olhar como uma fatalidade, como algo que não tem como deixar de acontecer, isso traz medo, e nós estamos aprendendo a desfazer o medo e não a ficar mais amedrontados ainda. Então, o perdão aqui, assim como a oração, ele, de fato, desfaz a necessidade de repetirmos ou de vivenciarmos aquilo que foi projetado, porque na causa foi desfeita. O perdão vai sempre na causa e desfaz. E o Espírito Santo, Jesus, a mentalidade certa, rearranja as coisas do mundo. Então, nós, de fato, precisamos aqui, para elevar o nível da oração, do perdão verdadeiro. Para viver um curso em milagres, é necessário tomar uma decisão, parar de fazer romance com essa metafísica, né? Um curso em milagres ele não é um romance, para a gente ficar estudando ele como se estivesse lendo um romance. A gente precisa querer viver isso e soltar esse romantismo que existe na busca da espiritualidade. Senão a gente fala sobre o medo e convida todos a ir para o medo com a gente. Então, sim,
O roteiro já foi pensado e tudo já aconteceu. Todas as vidas de Márcio nessa consciência já foram pensadas, como todas as vidas e todas as mortes de Ing, de Márcio. Só que não significa que eu vou ter que passar por todas essas experiências se eu ajustar o meu foco. Então isso precisa ficar muito claro. Era só isso, Ing. Obrigado. Isso, obrigado. E o ser é o caminho mais curto de voltar à consciência, e isso sem sombra de dúvidas. Nunca um curso ofereceu tanto por tão pouco. O perdão nos salva disso tudo. E o curso é um curso sobre perdão. Bom, pessoal, mais alguém gostaria de trazer uma colocação? Não? Bom, eu vou encerrando então aqui a nossa gravação. Grata, como sempre, ao Espírito Santo por nos trazer esse entendimento.